Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós iremos verificar sobre os operadores lógicos, dando continuidade aí ao nosso mini curso PHP. Então vamos lá. Operadores lógicos são usados para combinar múltiplas expressões booleanas e produzir um resultado booleano único, que pode ser verdadeiro ou falso. Então, quando nós falamos em expressões booleanas, a gente está referindo aí um retorno de verdadeiro ou falso. Eles são amplamente utilizados para tomar decisões com base em múltiplas condições. Existem 3 operadores lógicos principais em muitas linguagens de programação, incluindo aqui o PHP. Então, primeiro nós temos o operador E, ou AND, que ele é representado aí por esses dois E comercial, principalmente aí no PHP e em muitas outras linguagens. Em algumas linguagens, ou até mesmo em instruções como SQL, você vai utilizar o AND para representar esse operador. Tem o operador OR, que é representado por essas duas barras, e o operador NOT, que é representado aí pela exclamação. Operador lógico AND. O operador AND, também conhecido como operador lógico E, retorna verdadeiro, true, somente se ambas as expressões à esquerda e à direita dele forem verdadeiras. Caso contrário, retorna false. Então aqui tem uma expressão que retornou aqui verdadeira, é verdadeira, E verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Então, true e true, ele retorna true. Falso e verdadeiro, retorna falso. Então, false e true, retorna false. Verdadeiro e falso, retorna falso. True e false, retorna false. Então, vamos ver na prática como que funciona isso daqui. Eu vou abrir aqui o meu Sublime, A gente abrir o nosso código. Aqui o Sublime. Já estou na pasta aqui do projeto, meus projetos. Então essa vai ser a parte 12. Vou clicar o botão direito aqui em meus projetos. New Folder. E vou digitar aqui parte -12. E aqui o direito, New File. E vou lá em File, Save, ou Ctrl S. Estou dentro da minha pasta aqui, parte 12. Já estou dentro dela. Então, vou digitar aqui operador lógico AND.php. Não pode esquecer de incluir aqui a extensão PHP. .php. Salvar. Então, a gente começa aqui com a tag PHP, indicando que é um script PHP. Vamos incluir aqui uma variável chamada idade, e atribuir a ela o valor 25. Depois nós vamos criar uma variável com o nome tem carteira motorista e atribuir a ela o valor true, verdadeiro, Vou colocar um comentário aqui, verifica se a pessoa tem idade suficiente e carteira de motorista. E aqui, a gente vai colocar uma expressão condicional, if else. Então, if, se idade for maior ou igual a 18, e aí a gente vai incluir aí o operador condicional e tem carteira de motorista. Se for verdadeiro essas duas condições aqui, essas duas expressões, ele vai retornar essa mensagem, echo, você pode dirigir, ponto e vírgula, else, se não, se uma dessas expressões for falsa, ele vai retornar essa mensagem. Você
não pode dirigir. Ponto e vírgula, salvar. Então assim, esse código ele verifica se a pessoa pode dirigir com base na idade e posse da carteira de motorista. Então ele exibe a mensagem de acordo com o resultado da verificação. Vamos fazer um teste aqui, deixa eu abrir aqui o CONEMU. Eu estava com ele aberto, deixa eu fechar e abrir ele novamente. CONEMU. Então aqui eu estou no CONEMU, ou se você não tiver com ele instalado ainda, é só você utilizar o CMD do Windows, né, o prompt de comando do Windows. Então lá no CONEMU, ele já me abre dentro da pasta usuário. Vou acessar lá a pasta Documentos, CD, meus projetos, né? Meus projetos, parte 12. Onde está aqui o nosso arquivo, aqui, nosso script PHP, né? Operador lógico AND. Vou dar um CLS para limpar a tela. E executar ele, ó, PHP e o nome do nosso arquivo. Operador lógico AND. Dá um Enter lá, você pode dirigir. Aí um detalhe, né? Eu esqueci de colocar lá o eco, né? Vou colocar aqui eco, nossa quebra de linha, barra invertida N, ponto e vírgula. Lembrando que eu coloquei o barra invertida N dentro de aspa dupla. E aí ele interpreta o barra invertida N como quebra de linha. Se eu colocar aspa simples, colocar o barra N, barra invertida N entre aspas simples, ele interpreta como uma string. Então ele não vai interpretar dessa forma aqui, ele não interpreta como uma quebra de linha. Aí se eu executo aqui o código, pode ver que ele adicionou barra N aqui, ó, e não quebrou a linha. Ó. Tá vendo? Então lembrando que eu preciso inserir aspa dupla, para que ele possa entender que é uma quebra de linha. E vou comentar aqui, ó, quebra de linha. Eu vou selecionar, Ctrl C para copiar. Então dou uma quebra de linha no final também, ó. Ctrl V para colar aqui no final. Então adicionei uma quebra de linha para que fique melhor a visualização ali, né? Então vamos voltar aqui. Deixa eu colocar isso aqui próximo do Sublime aqui. Vou dar um CLS para limpar a tela, né? CLS Enter. E vamos executar de novo o nosso código. Ó. PHP, operador lógico, end.php. Você pode dirigir. Então aí com a quebra de linha ficou melhor a gente visualizar o retorno, né, o resultado. Aí. Então o que acontece? Aqui ele retornou verdadeiro, porque a idade ela é maior ou igual a 18, é maior que 18, então retornou verdadeiro para essa expressão, né, para essa condição aqui. Tem carteira motorista, eu atribuí aqui como verdadeiro, que ele tem. Então se eu alterar para false, esse daqui já vai deixar de ser verdadeiro, né? Então uma das condições aqui da expressão vai ser falso. Então aí ele não vai entrar no if, porque ele não retornou verdadeiro aqui. E vai pular aqui para o else, né? Ó. Então vamos executar de novo. Olha lá, você não pode dirigir, porque uma das condições aqui retornou falso. Se eu voltar aqui para verdadeiro e colocar a idade, por exemplo, 16 anos, então aqui vai voltar falso, né? Vai retornar falso, porque essa expressão aqui vai ser falsa, né? A idade não é maior e nem igual a 18, ela é menor. E esse volta verdadeiro, que eu defini aqui como verdadeiro. Porém, como uma delas, né, do lado esquerdo aqui é falso, ele não vai entrar aqui no if, ele vai vir para o else. Vou executar novamente. Você não pode dirigir. Então, CLS Enter, limpar a tela. Então esse é o nosso código de exemplo, tá? Agora eu vou fazer uma depuração desse código. Então vamos abrir aqui a nossa pasta.
eu vou criar dentro da pasta parte 12, vou clicar o direito, New Folder, e aqui eu vou digitar o nome da pasta, ó, vai ser depuração código. Criei essa pasta aqui, e aí eu vou clicar o direito nela, New File, Ctrl S para salvar. Pode ver que ele já está dentro da pasta depuração código. E aqui eu vou digitar aqui o operador lógico.end depuração.php e salvar. Beleza. A gente pode copiar. Poderia ter salvado uma cópia desse arquivo, né? Vamos selecionar aqui todo o conteúdo. Clico direito, copy, né? Copiar. Vou lá no operador lógico em depuração, clico direito e ponho paste aqui, né? Ou seja, colar, ou Ctrl V. Beleza. Então vamos fazer a depuração do nosso código. Como que nós fazemos a depuração desse código aqui? Para fazer a depuração desse código, deixa eu colocar aqui a idade maior, 21. Aqui eu vou colocar, em vez de colocar aqui direto essa expressão, ó, eu vou colocar dentro de uma variável o resultado dela. Então, valida idade igual a, deixa eu copiar isso aqui, ó. Selecionei, Ctrl C e Ctrl V. Então, valida idade vai ser o resultado dessa expressão aqui, ó, idade maior ou menor que 18. Também eu vou ter uma variável aqui chamada retorno, que vai ser igual a valida idade e esse daqui, ó, tem carteira motorista, ponto e vírgula. E aí aqui no if eu vou colocar o retorno. Então ele vai fazer aqui, vai retornar o resultado disso daqui, se é verdadeiro ou falso. E aqui também no retorno ele vai voltar se é verdadeiro ou falso essa condição aqui, né, da nossa, usando aqui o operador lógico e. Então ele vai verificar se os dois aqui são verdadeiros, ou se um deles é falso, ou se ambos são falsos. E aí o resultado vai dar aqui. E aí a gente pega o resultado aqui, o retorno, e vamos fazer aqui a verificação na nossa condicional if, né? A expressão condicional if else. Beleza? Aí como que nós fazemos a depuração do nosso código aqui? Para fazer a depuração do nosso código, nós vamos adicionar aqui, ó, echo, ao final aqui, variável validade idade. Ó, vocês podem observar que eu coloquei aqui entre esse string aqui, esse texto, entre aspas simples, correto? Por quê? Porque eu quero que ele me retorne esse texto aqui, ó, exatamente dessa forma, o nome da variável, validade idade. Eu quero identificar ela aqui, né, o nome da variável, eu não quero o valor dela. Se eu colocar entre aspas dupla, ele vai me voltar o valor da variável, que no caso aqui é esse resultado aqui, ó, né? Nessa forma que está aqui, ele vai voltar true, que é verdadeiro. Mas não, eu quero que ele me volta o texto aqui, né? Ó, quero saber o nome da variável. Então, aspas simples. Aí eu vou concatenar aqui para um ponto, para concatenar com barra N. Eu quero adicionar uma quebra de linha, correto? Poderia estar adicionando isso aqui, ó. Opa. Ctrl C, jogando ele aqui e tirando esse. É o mesmo resultado, tá? Mas não, vou deixar junto ali na mesmo
linha aqui do eco, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Pôr aqui uma função var dump do PHP. Então depois a gente explica isso daqui, tá? Então vamos pôr aqui var dump e o nome da nossa variável, que é essa daqui. Adicionei aqui, ponto e vírgula. Vou fazer o mesmo para outra variável. Então, ó, copiei aqui todo esse conteúdo, colei na linha de baixo, certo? E agora eu vou pegar essa variável aqui. Vou selecionar esse aqui, ó. Eu pressiono Ctrl e D, ele seleciona ali o que está abaixo, que é igual ao conteúdo que eu selecionei. Se eu continuar pressionando, ele vai lá para cima selecionar as outras, mas eu não quero. Então, eu cliquei fora aqui, ó, ele tirou a seleção. Eu vou aqui novamente e Ctrl D somente uma vez, porque eu quero pegar de baixo. E aí eu posso estar alterando de uma vez só esses dois conteúdos, correto? Vou dar um Ctrl V aqui, porque eu quero inserir essa variável aqui, ó. Tem carteira motorista. Então aqui é eco, variável tem carteira motorista. E aqui um var dump nela, correto? Isso daqui é uma função que tem no PHP. Ele retorna aqui informações da variável. E, por último, nós vamos inserir aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó, selecionar, Ctrl D. Aqui eu vou apagar isso aqui e colocar retorno, para saber aqui o valor de retorno, tá ok? Ao final, a gente vai pôr uma quebra de linha, para que ele não fique ali colado no prompt, né, quando ele encerrar. Beleza? Vamos executar esse código e ver como é que ele ficou. Ó. Então, está dentro da pasta depuração código, operador lógico and depuração. Deixa eu aumentar aqui, ó. Aí dá para ver. Então, vamos acessar nossa pasta lá. Vamos dir, aqui, ó, essa pasta aqui, ó, depuração código. Pode ver que está observado aqui dir, que é um diretório. Então, cd depuração código, enter. Se eu der um dir aqui, está o nome do nosso arquivo, ó. Então, vou digitar lá cls enter e php operador lógico and depuração php. Vamos dar um enter. Então, aqui, o que ele retornou? Ele retornou variável, ele retornou um erro, tá vendo? Validade idade, running indefinido, validade idade, na linha 22, está dando um erro aqui, ó. O que eu fiz de errado na linha 22, ó. Linha 22, que é essa daqui, validade idade, ó. Não é validade idade, é valida idade, tá vendo? Então vamos selecionar aqui, ó, pegar esse de cima, Ctrl D, e vamos corrigir aqui, ó, valida idade, ESC, ou clico em qualquer outra parte do código para tirar a seleção ali dupla, né? E Ctrl S, salvei, vamos dar um CLS Enter e vamos executar de novo o nosso código. Agora sim, ó, você pode dirigir, variável validade idade, ele retornou booleano true. Bom, aqui não ficou legal, tá vendo? Ó? Precisa ter a quebra de linha. O que acontece? Eu adicionei uma quebra de linha, porém não foi suficiente. Então vamos jogar essa quebra de linha aqui também, ó. Deixa eu ver ali, beleza. Aqui ele já tem uma quebra de linha. Beleza. Então agora nós vamos lá, CLS Enter, para limpar a tela e executar de novo. Enter. Agora, só esse daqui que não ficou legal, né? Vamos então... programação isso daí, pessoal. Como é que é? Tentativa e erro, até ficar tudo certo. Então vamos adicionar aqui uma quebra de linha, onde que ele está? Aqui, ó. Aqui não está ficando legal, tá vendo? Ó? Você pode dirigir. Ó. Quando ele retorna esse resultado aqui, só uma quebra de linha não tá sendo suficiente. Então, eu vou adicionar mais um barra invertida N, para ele ficar com uma quebra de linha dupla. Então, a quebra de linha dupla, eu vou colocar aqui, ó.
Beleza? CLS Enter e vamos executar de novo. Agora sim, ó, você pode dirigir. Então ele entrou aqui no if. Por quê? Porque o retorno aqui ficou como verdadeiro. Então vamos analisar ali, ó, variável valida idade. Então a variável aqui, ó, valida idade, ela foi atribuído a ela o resultado dessa expressão. Idade é maior ou igual a 18, idade é 21, então essa condição aqui, essa expressão, ela é verdadeira, então ele me retornou verdadeiro, true. Como você pode ver aqui, ó, variável valida idade é um booleano, né? O tipo da variável, ó, true. Então, verdadeiro é o que está atribuído nela lá. O valor dela, né? Aí o retorno ele verificou se aqui é verdadeiro, e aqui está definido como verdadeiro, né? Tem carteira de motorista, verdadeiro, sim. Então também, ó, variável tem carteira de motorista, um booleano, valor true. Então o retorno também foi true, verdadeiro, e ele entrou então no if. Se eu mudar aqui, ó, para 16, Ctrl S, salvei, CLS Enter, e vamos executar de novo, PHP operador lógico em depuração.php. Então, você pode dirigir. Aqui, não, desculpa, eu alterei aqui na verificação, né? Não, eu quero alterar o valor aqui da idade, né? 16. Então, corrigido, CLS Enter, executar novamente. Então, você não pode dirigir. Por quê? O valididade, ele retornou false. Né? Tem carteira de motorista continua verdadeiro, então o valor de retorno foi falso. Por quê? Porque aqui o validade idade é falso. E quando a gente utiliza o operador lógico e, todas as expressões aqui, as condições, tem que ser verdadeiro para que ele retorne verdadeiro. Então essa daqui foi falsa, ele retornou falso, né? Por quê? Porque a idade é 16, aqui, na hora dele fazer essa verificação, nessa expressão aqui, idade é maior ou igual a 18? Não, não é. Porque é 16, então é menor. Então não é maior ou igual a 18. Então ele volta falso aqui. Como a gente pode ver aqui, ó, ele retornou false. Então aí ele, a hora que eu faço lá a verificação utilizando o operador lógico e, ele vai me retornar false. Então, como é falso aqui o retorno, ele me pula para o else aqui, né? Você não pode dirigir. Tá, ok? Então, essa aqui é a depuração do código, né? Utilizando a função vardump para exibir os valores das variáveis. Isso ajuda a entender como cada condição foi avaliada e se as variáveis estão armazenando os valores esperados. Essa abordagem é comumente usada para depurar código e identificar possíveis problemas ou erros lógicos no processo de decisão. Vamos dar uma melhorada nisso daqui, ó, só para vocês entenderem. O operador lógico e, você pode atribuir mais condições aqui, mais outras variáveis, né? Então vamos incluir aqui nesse exemplo nosso aqui de depuração o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó, categoria, carteira, motorista, igual a B. E aqui a gente vai colocar valida, categoria, igual, categoria, carteira motorista, é igual a B. Ok? E aí a gente vai adicionar isso daqui para ele verificar também. E valida carteira motorista tem que ser verdadeiro também. Então agora, para que ele retorne você pode dirigir, para que ele entre aqui no if, o retorno tem que ser verdadeiro. Para que o retorno seja verdadeiro, as três expressões aqui têm que ser verdadeiras. Então se uma delas for falso, ele
não vai entrar nesse daqui, né? Ele vai retornar o else aqui, né? Ele vai entrar nessa mensagem e retornar, você não pode dirigir. Ou seja, se ele for menor de 16 anos, ou se ele é maior de 18 anos, né? Tem 18 anos ou é maior de 18 anos, ele possui carteira de motorista, mas a categoria não é B, então ele vai retornar falso, então ele vai retornar essa mensagem aqui, ó. Então vamos adicionar também aqui um var dump, mais um var dump aqui, ó. E aí a gente vai adicionar essa variável aqui, ó. Seleciona aqui, Ctrl V, seleciona aqui, Ctrl V. Pronto. E vamos adicionar também, estava esquecendo aqui, a quebra de linha, senão ele vai ficar meio confuso. Pronto, CLS Enter, e executando. Você não pode dirigir, porque a idade false, né? Tem carteira de motorista true, e a variável categoria carteira motorista é uma string com a letra B. Mas não é isso que eu quero retornar, eu quero aqui, ó, valida categoria. É esse que eu quero retornar aqui. É esse que eu quero retornar aqui. Isso. Achei interessante a gente colocar também isso daqui, né, ó. Então, validade idade, vamos colocar aqui, ó. Essas outras também, ó. Espera aí. Seleciona aqui. No início aqui. Então aqui, ó, idade. Ctrl D, Ctrl V. Beleza. E aqui a gente põe também isso daqui, ó. Pega aqui. Ctrl C. Ctrl V. E essa também, ó. Quero saber essa variável aqui. Seleciona Ctrl D, Ctrl V. Beleza. Vamos lá. CLS Enter. E executando. Então você não pode dirigir. Então a variável idade é um inteiro com valor 16. Variável categoria, carteira motorista, é uma string. Ela tem um caractere só. E o valor dela é B. Né, a string B. Variável valididade false, porque é 16, né, menor de 18. Variável tem carteira de motorista, retornou verdadeiro. E variável valida categoria, retornou verdadeiro. Por quê? Porque é B. E aí a variável de retorno é falso, porque uma das condições aqui, no caso valididade, é false. Então aqui, ó, ele está atribuindo, está verificando se o conteúdo, né, o valor da categoria, da variável categoria carteira motorista é igual a B, então ele volta verdadeiro, porque está aqui. Então se eu colocar aqui 21 e a categoria for A, aí ele vai voltar falso para essa validação aqui. Então aqui vai ser verdadeiro e aqui falso. Aí ele vai cair no else aqui, ó. Vamos lá, CLS. Então você não pode dirigir. Então aqui idade é 21, beleza, categoria aqui está diferente, ó, é A. Então ele voltou aqui na valida categoria false. Então, ó, valida idade verdadeiro, tem carteira de motorista verdadeiro, valida categoria falso, então ele retornou falso. Porque todas têm que ser verdadeiro aqui para que ele entre no if aqui e habilite aqui, retorne essa mensagem. Você pode dirigir. Então vamos mudar aqui para B, só para a gente deixar tudo verdadeiro, ó. Beleza. CLS Enter. E executando, a gente pode ver aqui, ó, que todas as validações, ó, foram verdadeiras, né? Ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então ele retornou verdadeiro. E aí ele foi lá, você pode dirigir. Entenderam aí, pessoal? Acho que consegui passar para vocês mais ou menos aí para tentar entender como é que funciona aí o operador lógico E. Então agora nós vamos para um exemplo prático. Para o nosso exemplo prático,
nós vamos criar uma pasta aqui, ó, dentro do parte 12, né? Clica aqui o botão direito, New Folder, nova pasta. Eu vou colocar aqui, ó, exemplos práticos. Desse jeito que eu fiz no 11, exemplos práticos, só que sem o acento, né? Deixa eu renomear aqui, ó. Então, para renomear aqui no Sublime, clico direito na pasta, ou arquivo, né? Rename. E a gente vai tirar o acento aqui, ó, sem acento. E aqui eu vou criar nosso arquivo, né? Deixa eu fechar esse aqui, eu vou pegar esse daqui e vou copiar ele, né? O arquivo. Então, File, Save As. E aqui eu vou jogar no exemplo prático, nessa pasta. Parte 12, exemplos práticos. E vou mudar o nome do arquivo para exemplo -01 validação locação veículo .php. E vou clicar em salvar. Então aqui a gente deixa essa primeira linha, né, quebra de linha, e apaga o restante. Então aqui eu vou criar aqui um comentário, né, e vou colocar aqui o que o cliente precisa, né. A gente vai criar um sisteminha aqui simulando, né, um sistema simples, código simples aqui, mas como se um cliente pedisse uma aplicação para nós, aí um software, né? Então, ó, em uma locadora de veículos para alugar um veículo ou automóvel, né, a uma pessoa, eles precisam validar se uma pessoa possui idade e carteira de motorista. Então ele precisa disso daí, que seja validado aí se a pessoa possui a idade, né? E a carteira de motorista, a idade para conduzir um veículo aí, um automóvel. Então aqui a gente deixa aqui a quebra de linha, né? E vamos acrescentar aqui um eco. Deixa eu colocar aqui hashtag sistema de locação de veículos. E 3 hashtag, ponto e vírgula. Eco. Aqui eu vou colocar duas quebras de linha, tá? Eco, barra invertida N, barra invertida N. Então vai ser a nossa quebra de linha dupla. E aqui mais um eco. Validação de cliente. Vamos jogar nossa quebra de linha dupla aqui. E aqui a gente vai iniciar o sisteminha, né? A gente vai perguntar aqui, ó, pedir para informar. Informe a idade do cliente. 2 pontos, espaço. Beleza? Agora a gente vai adicionar aqui uma função. Vou adicionar primeiro aqui uma variável, né? E nela vamos atribuir. Aí a gente vai chamar uma função do PHP. readline. Essa função ela vai solicitar que o usuário faça a inserção aí um valor, né? Vai pedir para o usuário digitar. Então ele vai pôr uma pausa no sistema aqui, vai parar nesse ponto e vai aguardar até que o usuário informe a idade do cliente. E aqui a gente vai colocar a idade
idade válida igual. A gente vai fazer a validação aqui, ó. Idade maior ou igual. É maior ou igual a 18? Então aí ele vai voltar aqui se é verdadeiro ou se é falso. E vai atribuir esse valor aí, o resultado, né, verdadeiro ou falso, aqui, essa variável idade válida. Vamos jogar um eco aqui. Deixa eu salvar, né? E aqui a gente vai estar adicionando aqui mais uma quebra de linha. Deixa eu copiar daqui, ó. Vou ficar digitando, né? Então aqui eu vou comentar aqui, ó. Pergunta e valida a idade. Eco. Aí vamos para a segunda pergunta, né? O cliente possui carteira de motorista. O cliente possui carteira de motorista. E entre parênteses aqui, ele vai selecionar uma dessas opções, né? Ele vai digitar ali, ó, 1 para sim e 2 para não. E aí a gente fecha parênteses, ponto e vírgula. E a gente vai adicionar uma variável aqui, chamada tem carteira motorista, igual. Aí um addline, vamos chamar a função addline, para que ele solicite lá que o usuário selecione, né, digite uma dessas opções aqui, 1 para sim e 2 para não. E essa digitação aí, o que o usuário informar ali, ele vai atribuir, né, vai adicionar nessa variável, tem carteira motorista. Aí a gente vai colocar aqui a permissão, criar uma variável chamada permissão. E nessa variável vamos colocar aí o resultado, né, da expressão aqui. Tem carteira motorista é igual a 1. Estou colocando aqui o 1 como string, né? Porque essa função readline aqui, quando o usuário digita, ele retorna uma string, né? No PHP, como nós vimos em vídeos anteriores, ele não é dinamicamente tipado, né? Ou seja, se eu jogar aqui um inteiro 1 para ele comparar, como eu coloquei igual aqui, né, no operador de comparação, então o que acontece? Ele vai ver se é 1, aí ele vai converter para inteiro, né, para poder estar fazendo essa verificação. Então ou melhor, o PHP ele é dinamicamente tipado, né? Eu falei besteira aí. Ele é dinamicamente tipado, então ele faz essa conversão automática. Então ele compara aqui que é 1, né? Independente se verificando aí um inteiro que está aqui com uma string que o usuário vai fornecer aqui. No caso de um sistema que não é dinamicamente tipado, ele é estaticamente tipado, né? Aí sim, ele iria dar erro aqui, porque ele precisaria ser exatamente uma string para verificar, ou teria que converter isso daqui para inteiro. Então, com PHP não há necessidade. Mas nós vamos deixar aqui como string também, né? Então ele vai comparar esse 1, que vai receber aqui do usuário quando ele digitar aqui, e adicionar nessa variável, vai ter então um número 1, só que no formato de string, e nós vamos estar comparando aqui com um string. Do jeito que está aqui, se eu coloco aqui para que ele faça essa comparação, até mesmo do tipo, né, do valor e tipo, também iria validar, iria retornar verdadeiro. Mas vamos deixar dessa forma aqui, ok? Então a gente vai agora adicionar mais uma quebra de linha. E aqui, deixa eu comentar isso aqui, ó. Pergunta e valida permissão. E aqui, vamos adicionar uma instrução aí, um condicional, if
com else, né? Então, if, se. Aí vamos pegar aqui a variável idade válida. E aí a gente vai adicionar lá nosso operador lógico e permissão. Então, se idade válida for verdadeiro e permissão for verdadeiro, ele deve entrar aqui no if, né? Então ele vai executar e retornar esse conteúdo aqui. Ele vai retornar na tela essa mensagem: aprovado, o cliente está apto para alugar um veículo. Ponto e vírgula. Se não, else, né? Se não. Então, se isso daqui não for verdadeiro, ele vai retornar echo negado. O cliente não está apto para alugar um veículo. E aqui no final, nós vamos adicionar mais uma quebra de linha, para ficar melhor a nossa visualização. Aí eu não vou colocar aqui a tag de fechamento do PHP, porque esse código é PHP puro, né? Então não há necessidade. Fica aí facultativo para quem quer colocar. Então aqui eu vou fazer um comentário. Verifica se o usuário tem idade suficiente e permissão para dirigir. Feito isso, vou salvar. Vou clicar em cancela nessa mensagem aqui do Sublime. Beleza, agora nós vamos lá no nosso com-emu. Eu joguei aqui na barra de tarefa um ícone, ó. Já vou carregar ele aqui. Então vamos lá, cd documentos, cd meus projetos, cd parte 12, dir, cd exemplos práticos, cls, dir, tá aqui o nosso arquivo, né, de exemplo prático, exemplo 01, cls, php, exemplo 01. Então ele apresentou um erro aqui, ó. Parse, PHP parse error, sintaxe error. No eco, acho que ele estava esperando vírgula ou ponto e vírgula. Devo ter esquecido tipo ponto e vírgula. Na linha 11, então vamos verificar esse erro. Na linha 11 aqui, a linha 11. Faltou aqui, ó, no eco, tá vendo? Aqui tá faltando ponto e vírgula. Vamos dar uma verificada se mais algum está faltando ponto e vírgula. Creio que não. Então, Ctrl S para salvar. Voltamos aqui e vamos executar de novo o nosso sistema de locação de veículos. Validação de cliente. Só que ele ficou aqui esse texto em cima, não deu CLS. Então, eu vou dar um Ctrl C para interromper o programa. CLS Enter. E aí a gente vai executar ele de novo. Sistema de locação de veículos, validação de cliente. Informe a idade do cliente. Então ele tem 21 anos. Enter. O cliente possui carteira de motorista? 1 para cima. 1. Tá vendo aqui, ó? 1 ficou colado aqui, ó. Não fica legal, né? Esteticamente. Aí fica meio estranho. Vamos dar Enter. Aprovado. O cliente está apto para alugar um veículo. Então, por isso que eu vou dar um espaço aqui, ó. Vou pôr 2 pontos, espaço. Para ele processar na mesma linha, né? Se eu quisesse que ele fizesse aquela... Para mim digitar na linha de baixo, eu poderia colocar aqui uma quebra de linha. E aí o headline aqui vai pedir na linha de baixo, tá vendo? Vamos fazer um exemplo aqui só para vocês verem. Vou pôr um eco aqui. E aqui eu vou colocar, ó, só para 3 pontinhos, 2 pontos. Aqui eu tiro. E aqui eu tiro a quebra de linha. Ó. Dá um espaço aqui, né? Só para vocês verem aqui. Ó. Então aqui eu joguei uma quebra de linha. E eu vou digitar
no headline ele vai aparecer para mim digitar bem após aqui os 3 pontos, 2 pontos, espaço. Ó. Nessa linha aqui. Ó. Vamos voltar aqui, CLS, Enter, e vamos executar. Informa a idade do cliente, ele tem 17. O cliente possui carteira de motorista? 1 para sim, 2 para não. Olha lá, tá vendo onde que eu vou digitar? 1, possui. 17 anos, possui carteira de motorista. Se for no Brasil, só se for carteira falsa, né? Vai lá, Enter. Negado, o cliente não está apto para alugar o veículo. Por quê? Porque uma das condições aqui retornou falso, né? Que é a idade, que tem que ser aqui, né? Ele tem que ser igual ou maior, né? Maior ou igual a 18. Então você viu aqui que não ficou legal isso aqui, ó. Então a gente apaga, tira a quebra de linha, põe em 2 pontos, espaço. E vamos voltar lá. CLS. Para não ficar toda vez tendo que limpar a tela, tem um esqueminha que dá para fazer aqui, ó, que ele limpa a tela, né? Quando a gente executa o programa, toda vez que executar, ele vai limpar a tela. Então nós vamos adicionar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Echo. E aqui vamos adicionar esse código, tá vendo? Ó? Entre aspas dupla e no começo do nosso código. Ele vai limpar a tela aqui, ó. Joguei um comentário, limpa a tela. Isso daqui eu achei pesquisando no Google, né? Como que faz para limpar a tela aí. Então vamos lá. No Google não, foi no ChatGPT que eu achei isso daqui. Tem um comando que você joga system CLS. Ele deveria executar aqui, aqui ó, limpa a tela. Limpa a tela. Ele deveria executar esse comando, o comando CLS, no caso aqui para o Windows, ou clear para quem utiliza Linux, né? Tá no Linux aí ou no Mac OS. Então ele deveria executar esse comando aqui, ó, clear CLS. Vou tirar por enquanto esse código para a gente testar esse, ó. Só que quando eu executo ele, ó, olha lá, ele dá erro, ó. No caso eu coloquei errado o system aqui, ó. Aí vai dar erro mesmo. É system, tá vendo? É uma função também do PHP que ele deveria executar diretamente esse comando lá no prompt de comando aqui do terminal, né? Ó, CLS, vamos lá. Olha lá, ele está retornando esse código aqui, ó. Já tentei resolver isso daqui, não consegui. Então ele não executa corretamente, né? Ó. Se eu jogar ele sem o aspa dupla, aí acho que ele vai dar erro. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e executar. Olha lá, dá um erro fatal, tá vendo? Então ele não está funcionando. Então o sisteminha que eu achei aqui foi esse. O esqueminha aqui deu certo. Ficou até melhor. Ele some até o prompt ali. Então ó, adicionei essa linha aqui. Né, ó, echo, barra invertida, 0,33. Aí eu abro lá o colchete, né? Abro o colchete, 2J, barra invertida 0,33. Abro o colchete novamente, ponto e vírgula, e H maiúsculo. E fecho aqui com a aspa dupla. Né? Então fez isso daqui. Vamos ver aqui, ó. Olha lá que maravilha. Ele limpa a tela. Ó. Informa a idade do cliente, 25. Possui carteira de motorista? 2, não. Negado, o cliente não está apto para alugar esse veículo. Então, um código bem simples, só para simular aí como que seria aplicado no sistema, né? Que alguém solicitasse. Aí. A gente vê um código simples, um sistema aqui para simular, né? Um sistema de validação de clientes para alocação de veículos, né? Onde o cliente precisa ser maior de 18 anos, ter 18 anos, né? Ou ser maior de 18 anos e possuir carteira de motorista para ser aprovado. Bom, então vamos verificar nosso código aqui, ó. A primeira linha aqui, né, que eu dei esse eco aqui para limpar a tela com esse código aqui. O que é esse código aqui, ó? Eu separei aqui um texto que eu joguei naquela apostila que vai estar aí na descrição do vídeo, um link ali para baixar ela, né? Vai estar ali, deixa eu achar aqui, ó, gordinho
de óculos YouTube. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Se eu ir lá na playlist, mini curso do PHP. Então aí se eu vier aqui, vou pegar o último aqui, que é operadores de comparação, tá? Então nesse vídeo que eu estou gravando aqui, também vocês vão ter esse aqui, ó, link para download dos arquivos do mini curso. Você clica ali, é um link do Google Drive, e aqui vai ter a apostila, os códigos, né, atualizado aqui até o último vídeo, em arquivo.zip, e o slide que eu utilizei no início aí. Então na apostila aqui, se você for na parte que nós estamos vendo aqui, deixa eu achar, exemplos práticos, operadores aritméticos, operadores de comparação, operadores lógicos, aqui ó, eu coloquei aqui ó, depuração do código, detalhamento do código, exemplos práticos, aqui ó, validação de veículo, esse código que nós acabamos de fazer. Aqui tem o detalhamento do código, né, explicando aí a sequência, né, algumas informações. E aqui eu adicionei essa sequência do escapiense aqui, ó, tá vendo? Então vocês têm aqui, é só clicar aqui nesse link para download dos arquivos do mini curso PHP que você tem acesso a essa apostila. Então aqui, essa sequência ENSE aqui, né, ó. Só para explicar, para a gente entender ela. Só uma curiosidade, né? Então adicionei na apostila. Vamos dar uma olhada mais detalhada nessa linha. Então essa linha de código utiliza a sequência de escape ENSE para limpar a tela do console. Vamos quebrá-la em partes para entender melhor. Echo, né? É um comando PHP usado para imprimir saídas da tela. E a sequência aqui, ó, isso é uma sequência de escape ENSE. ENSE, American National Standards Institute, é uma organização que estabelece padrões para muitas indústrias, incluindo a de computadores. No contexto de consoles e terminais, as sequências de escape ENSE são uma série, ENSE ou ENSE, né? É uma série de caracteres especiais que, quando impressos, controlam o comportamento do terminal. Elas são usadas para realizar várias operações, como mudar a cor do texto, mover o cursor para uma posição específica e, como no caso dessa linha, limpar a tela. Vamos entender cada parte da sequência de escape. Então lá, ó, o 0, barra invertida, né? Barra invertida aqui, 0,33. Ó. Então, barra invertida 0,33, deixa eu dar um zoom aqui. Isso é um código de escape ENSE. Indica que uma sequência de escape está começando. O código barra invertida 0,33 é usado para representar o caractere escape, que tem seu valor ASCII 2, decimal de 27 ou octal 0,33. Então aqui ele está usando o valor 0,33 octal, né? O valor octal aí da tabela ASCII 2, né? Essa tabela ASCII 2, ó, tabela ASCII 2. Tá vendo? Ó? Pesquei no Google, vamos abrir ela aqui, ó. Aqui tem toda ela, tá vendo? O que acontece? Esse código decimal, você pode usar o Alt, segura o Alt e digita ele vai trazer esse código aqui, ó. No caso desse daqui é o 27, né? Tecla de escape, é o escape. Ele é usado internamente, ele vai dar um escape lá e sair, remover o cursor do terminal. Então se eu digitar aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó, deixa eu dar um zoom, isso. Seguro o Alt 27, ele me retornou a representação aqui, um caractere de representação de escape, né? Aqui no código não teria efeito algum. Por exemplo, se eu vir aqui na tabela ASCII 2, eu posso achar aqui o código para representar lá primeiro ou primeira, né? Um exemplo. Então vamos achar aqui, ó, é 166, ó. Deixa eu dar um zoom. 166 aqui, ó. 166. Aqui, ó. 166. Não, aqui é o octal, né? É no decimal. Espera aí, então vai estar do lado de cá. Ó.
que eu dei o zoom, aqui ó, 166, tá vendo? Então aqui é o código que ele vai retornar aqui no valor decimal. Então como é que eu faço para retornar isso daqui? Eu venho aqui, ó, por exemplo, primeira, ponho 1, seguro a tecla Alt, pressiono lá no teclado numérico, 166 e solto o Alt, olha lá, primeira. Aí eu quero, não, eu quero primeiro, né? Quero esse código aqui. Então o código decimal da tabela ASCII2 é o 67. Então eu seguro o Alt no teclado, vou lá no teclado numérico, 167 e solto o Alt, olha lá, primeiro. Então você tem essa opção de utilizar essa tabela e os códigos da tabela ASCII2, né? São todos esses aqui, ó. Aqui a gente tem, se eu quiser retornar, por exemplo, esse código de registro, né, de marca, por exemplo, 169, ó. Aqui dá um zoom de novo, Alt 169, solto. Olha lá, me trouxe o código aqui, o R. Então vou apagar, vou voltar no nosso código, salvar. Então, só para vocês entenderem o que significa, voltando aqui na apostila. Então, ele é representado aí pela tabela ASCII2, né? Barra 033, então ele vai retornar aqui o valor, usando o valor octal 033, que representa o caractere escape. Aí vamos para o próximo, lá que é o 2, abre o colchete, né? Colchete 2J. Então aqui, ó, abre o colchete 2J. Essa parte da sequência de escape é usada para limpar a tela. Então primeiro ele dá um escape, ele remove o cursor da tela e aí ele joga um outro código para limpar a tela lá do terminal. O 2J é uma instrução que significa limpar toda a tela. J de janela, o número entre colchetes, né? O 2 aqui indica o tipo de limpeza, nesse caso limpar a tela inteira. E aí ele entra com outra sequência de escape, né? Aqui, ó, barra invertida 033. Então ele entra com outra sequência de escape, indicando novamente que uma sequência de escape está começando. E aí ele entra com o código colchete, ponto e vírgula, H maiúsculo. Essa parte é usada para posicionar o cursor na tela. Nesse caso, a instrução ponto e vírgula H é usada para definir a posição do cursor como a posição padrão do início da tela. Portanto, essa linha de código eco, né, aí abre lá aspa dupla, barra 033, colchete, abre colchete, 2J, barra invertida 033, abre colchete, ponto e vírgula, H maiúsculo, e aí você fecha ali o aspa dupla. Quando executado em um terminal que suporta sequências de escape ENSI, irá limpar a tela, removendo todo o conteúdo anterior e posicionando o cursor no início da tela, proporcionando uma sensação de tela limpa para o usuário. Isso é frequentemente utilizado em programas ou scripts que desejam limpar a tela antes de apresentar novas informações ao usuário, melhorando a legibilidade e a experiência de uso. Então é interessante, né, você colocar isso daqui, no nosso caso aqui, eu vou executar, tinha que ficar dando o CLS, né? Eu executo, ele dá lá o comando de escape, aí ele limpa a tela toda e posiciona o cursor aqui no início do terminal, né? Posiciona o cursor, aí ele processa o nosso código, começando aqui com o próximo, que é a quebra de linha, e depois ele vai adicionando aqui o conteúdo. Então demorou um pouquinho mais aí no vídeo para explicar isso, mas eu achei interessante colocar isso aqui na apostila, né? Para a gente entender, né? O que é. Então aqui, né, ele faz a quebra de linha, aqui ele imprime essa mensagem na tela, quebra de linha dupla, imprime a mensagem na tela, quebra de linha dupla, e aqui ele imprime essa, pedindo, né, que informe aí a idade do cliente. Aí ele para o cursor, deixa eu iniciar de novo, ó, ele para o cursor aqui nessa linha, né, ele imprime isso daqui e para o cursor, aguardando aí a entrada da informação por parte do usuário. O usuário vai digitar aqui, 21, então o 21 ele armazenou
aqui nessa variável idade. Desculpa, ele armazenou o headline, ele para ali, aguarda lá a entrada da informação, né, por parte do usuário. O usuário digitou, ele armazena o que o usuário digitou na variável idade. E aí ele vem aqui, nessa linha aqui, ele vai fazer essa verificação, né, essa expressão aqui, ó, idade é maior ou igual a 18. Se for, ele vai retornar verdadeiro, ele vai atribuir true, né, verdadeiro aqui, nessa variável idade válida. Se não for maior ou igual a 18, ele vai atribuir false, né, que é falso. Então vai atribuir esse valor aqui no idade válida. A quebra a linha, aí ele pergunta, aqui ó, ele vai trazer lá perguntando se o cliente possui carteira de motorista e para indicar, né, 1 para sim, 2 para não. Aí, de novo, ele vai dar um comando headline, a gente colocou a função headline, ele vai parar ali aguardando a entrada da informação por parte do usuário. O usuário digitou lá, por exemplo, sim, 1, ele armazena esse 1 aqui nessa variável. Tem carteira de motorista? Só como eu falei anteriormente, ele armazena no formato de string. E aí ele vai fazer essa expressão aqui, essa verificação. Tem carteira motorista é igual a 1, aí nós colocamos aqui o operador de comparação igual, que ele vai comparar o valor e não o tipo da variável, né? O tipo do valor, se é inteiro ou não. Então, se eu tivesse colocado aqui, como eu falei, um inteiro, iria retornar verdadeiro também, ok? Eu coloquei aqui uma string 1 para ele comparar. Então, aqui eu vou ter uma string 1, que eu digitei ali, e vou ter uma string 1 aqui comparando, né? É igual. Sim, é igual. Então ele volta true, verdadeiro aqui no permissão. Ele atribui o valor true na permissão. Se fosse diferente de 1, ele iria atribuir o valor false, né? Aí ele faz a quebra de linha. E aí a gente vem aqui na instrução, na condicional if else, para fazer a validação. Então, aí o que ele vai fazer? Verificar aqui, utilizando o operador lógico e, se idade válida é verdadeiro e permissão é verdadeiro. Se os dois forem verdadeiro, ele entra aqui na condicional if e imprime isso daqui na tela. Aprovado, o cliente está apto para alugar o veículo. Se uma dessas condições aqui, expressões aqui, dessas variáveis, o conteúdo delas for falso, se um deles for falso, então ele pula aqui, ele não vai entrar aqui no if e vai vir para o else, né? Então, se isso daqui é verdadeiro, ele entra aqui. Se for falso, retornar falso, ele vai entrar aqui. Negado, o cliente não está apto para alugar o veículo. E aí ele dá uma última quebra de linha para não ficar colado isso daqui no prompt aqui, né? Então esse daí é o nosso exemplo prático. Bom, pessoal, como praticar nunca é demais, vamos para mais um exemplo prático, tá? No operador lógico AND aqui, eu tinha feito 2 exemplos práticos aqui, então vamos para mais um, tá? Tá na apostila lá, mas vamos fazer aqui com vocês, tá ok? Então aqui, eu vou estar em File, Save As, e vou salvar aqui exemplo 2. O nosso próximo exemplo vai ser validação, cupom, desconto.php. Salvar. Então, aqui eu vou apagar todo esse conteúdo aqui. Eu vou deixar esse primeiro aqui, né? Ó. Vou deixar esse aqui, ó. Apagou. E aqui vamos colocar aqui o enunciado, né? O que o cliente está precisando. Então aqui, ó, em uma loja, eles distribuem cupons de descontos para seus clientes. Quando um cliente realiza uma compra na loja para ter direito ao desconto, o sistema
precisa validar o cupom de desconto. Beleza? Salvar. Então aqui nós vamos adicionar lá o nosso código, né? Para limpar a tela. Aqui a quebra de linha. E vamos mandar uma mensagem de bem-vindo, né? De boas-vindas, uma mensagem inicial aí para o sistema. Então, bem-vindo, no caso aí para o usuário, né? Bem-vindo. Vamos verificar se você tem desconto ou um cupom. Vamos verificar se você tem desconto e um cupom válido. E aqui eu vou pôr uma quebra de linha. E vamos adicionar uma variável chamada código válido cupom igual 1212. Então aqui eu estou atribuindo o valor 1212, né, ou 1212, o inteiro, né, a nossa variável chamada código válido cupom. Então esse é o código válido do cupom de desconto, ok? No caso de um sistema verdadeiro, isso daqui ficaria armazenado em um banco de dados, né, para poder estar validando. Depois que o cliente usasse, ele ia sinalizar que esse cupom ele já foi utilizado. Mas para o nosso exemplo aqui serve, tá? Uma coisa de cada vez, né? Então, a eco, vou colocar uma quebra de linha aqui, dupla, né? Então, quebra dupla de linha. E aqui a gente vai colocar uma mensagem eco, você tem cupom de desconto. Sim, 1 para sim e 2 para não. 2 pontos, espaço. Não pode esquecer do ponto e vírgula para não dar erro. E aí a gente vai adicionar aqui nossa variável desconto, escolha, igual o que vamos jogar uma função aqui, o readline, né? Para que ele armazene o que o usuário digitar lá. Então aqui ele vai adicionar o readline e aguardar aí que o usuário entre, né, com a informação, que ele digite lá 1 para sim ou 2 para não. E aí o que o usuário digitar, né, no readline vai ficar aguardando, vai ser armazenado na variável desconto escolha. Então vamos comentar aqui. Pergunta e valida se o cliente tem desconto. Valida não, né? Pergunta se o cliente tem desconto. Aqui você ficou correto. Aí você tem cupom de desconto? 1 para sim, 2 para não. Beleza? Pergunta se o cliente tem desconto. Então aqui a gente vai pegar e digitar aqui, ó, pergunta. Deixa eu colocar aqui uma quebra de linha. Dupla não, aqui vai ser uma quebra de linha normal, né? Uma única quebra de linha. Aqui, ó. E aqui a gente vai colocar aqui, ó, pergunta, o código do cupom de desconto. Então aqui nós vamos colocar um eco e perguntar, para imprimir a mensagem, né? Pedindo aí, informe o código do cupom, né? Do cupom de desconto. Ponto, 2 pontos, espaço, ponto e vírgula. E aí a gente põe a variável código cupom igual readline, chama a função readline e aguarda o usuário informar o conteúdo.
Então aí o usuário informando vai adicionar o que ele informou aqui, o código do cupom nessa variável. Vamos jogar aqui uma quebra de linha. E aqui nós vamos fazer a verificação, né? Verifica se o cliente tem desconto ou um cupom válido. Ou valida o desconto, né? Então vamos entrar com uma condicional if, né? Uma expressão condicional if. Então olha lá, se aqui nós vamos fazer a validação direto no if, diferente que nós fizemos aqui, né? Ó, aqui nós validamos aqui, ó. Pegou o resultado, né, da expressão e colocou se é verdadeiro ou falso. E aqui se é verdadeiro ou falso, e aqui ele só trouxe lá se é verdadeiro ou falso. Aqui, em vez de nós atribuirmos isso daqui numa variável, nós vamos atribuir direto aqui no if. Ó. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho o if, né, abrir parênteses e vou pôr lá a condicional, né, a expressão dentro do if para ele verificar. Vou abrir outro parênteses e dentro desse eu vou fazer a primeira verificação. Então, olha, desconto, verificar lá se a variável desconto escolha, se a escolha lá do cliente é igual a 1. Então, essa daqui, ó. Você tem cupom de desconto? 1 para sim, 2 para não. Então, aqui eu estou verificando se é igual a 1. Se for igual a 1, ele vai retornar verdadeiro aqui. Isso daqui vai ser verdadeiro. Se não, vai ser falso. E aí a gente atribui lá o operador lógico e a segunda verificação, né? A segunda expressão aqui para a gente verificar se é verdadeiro ou falso, que é se o código do cupom de desconto é válido, né? Então aqui que eu vou colocar aqui, ó, código cupom, que é o código, a variável que vai estar armazenada aqui, né? A variável que vai estar armazenada, o código digitado aí pelo cliente é igual, e aí a gente vai verificar aqui código válido cupom, onde nós definimos que o código válido é esse daqui. Então, se o cliente digitar esse código, ele vai ser validado. Se ele digitar um código diferente, ele não vai ser validado. Então, aqui, se o código for aquele, ele retorna verdadeiro. Se não, ele retorna falso, né? Então, a gente coloca entre parênteses para que ele faça isso daqui e isso daqui. E aí, se os dois retornar verdadeiro, ele vai entrar no if, na cláusula if, e vai retornar essa mensagem. Eco, parabéns, você recebeu um desconto na sua compra. Se não, else, eco, o código, e aí a gente põe a variável que o cliente digitou, né? Código cupom do cupom de desconto é inválido. O código do cupom de desconto é inválido. E aqui a gente adiciona mais uma quebra de linha. Então agora nós vamos testar esse código nosso, exemplo 2. Vamos lá. Vou dar um giro aqui. Tem aqui o exemplo 2, né? Então, ó, PHP exemplo -02, pressiono o Tab para ele terminar de preencher aqui, né? E vou executar esse daqui. Opa, ele deu um erro. Deu um erro. De novo eu esqueci lá o ponto e vírgula, tá vendo? Na linha 11. Para variar na linha 11. Exemplo 2, validação do cupom de desconto. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele deu na linha 11. Mas na verdade foi na linha anterior, ó. Ó a pegadinha aí. Beleza? Eu acho que tá certo. Vamos lá verificar.
Vamos executar de novo aqui. Ó. PHP exemplo 2, validação cupom desconto.php. Beleza, agora foi. Então, bem-vindo, vamos verificar se você tem desconto. Tem desconto e um cupom válido. Você tem cupom de desconto? Sim. Informe o código do cupom. 1212. Parabéns, você recebeu um desconto em sua compra. Então, vamos voltar lá. Você tem um cupom de desconto? Sim. Código 1313. O código 1313 do cupom de desconto é inválido. E aí tem um detalhe aqui, ó. E se o cliente informa não? 2, não. Informe o código de desconto. Tá vendo? Ele vai pedir o código de desconto, mas se ele não tem desconto, se ele não tem um cupom de desconto, como que ele vai informar um código? Tá certo? Então aqui, o que nós temos que fazer? Vamos modificar aqui nosso código e vamos adicionar uma outra condição aqui, uma outra condicional, né? If. Então vamos pegar aqui, ó, se for 1, ele não tem que perguntar isso daqui, ó, né? Então vamos colocar um outro if aqui, ó. Quebra de linha, informe. O quebra de linha só se ele for pedir isso daqui, né? Não posso deixar essa quebra de linha, eu vou colocar um outro if aqui, ó. If. Aí o que ele vai verificar? Se desconto escolha for igual. Vamos usar esse daqui, ó, diferente, né? Diferente de 1. Então, se ele for diferente de 1, né? Ele não tem o desconto, o cupom de desconto, ele vai retornar echo. A mensagem infelizmente não será possível atribuir um desconto à sua conta. Beleza. Se não, o que ele vai fazer? Aí nós vamos pegar nosso código aqui, ó. Aí sim ele vai fazer essa verificação. Deixa eu identar aqui. Então aqui, ó, como eu expliquei anteriormente, ó, eu quero identar, né? Eu quero jogar esse bloco aqui. Opa! Eu quero jogar isso daqui, ó. Clico aqui, seguro a tecla Shift e vou até o final. Selecionei tudo e dou Tab. Então aí ele joga para frente toda essa linha aqui, sem mantendo, né, esses outros espaçamentos aqui. Então aí o código fica identado corretamente. Então aqui eu sei que eu estou dentro do bloco else aqui, né? Salvar. E aqui a gente encerra. Então aqui, o que eu fiz? Ó? Se desconto folha for diferente de 1, né, for não, então ele vai retornar essa mensagem. Se for igual a 1, então ele vem para o else. Porque aqui, como eu atribuí o operador condicional, né? Operador condicional não, operador... Aqui, como eu atribuí aqui, coloquei um operador de comparação diferente, né? Para ele verificar se o conteúdo dessa variável é diferente de 1. Então, se ele for diferente, ele volta verdadeiro. Entendeu? Nessa condição, ele volta verdadeiro. Então, ele entra aqui no if, no bloco do if. E se a condição aqui for falso, no caso, se o desconto escolha for igual a 1, então aí ele pula para o else, né? Para o bloco do else aqui. Então, se for diferente de 1, ele retorna essa mensagem. Se for igual a 1, ele executa esse bloco aqui. Ok? Então, feito isso, esse ajuste, né, no nosso sistema, nós vamos vir aqui e executar ele novamente. Ó. Você tem cupom de desconto? Não. Infelizmente, não será possível atribuir um desconto à sua compra. Porque não tem lógica, né? A pessoa põe não,
e ele pediu o cupom de desconto. Ele só vai solicitar o cupom de desconto se eu vier aqui e colocar 1. Você tem cupom de desconto? 1 para sim. Aí sim ele vai entrar naquele bloco lá e pedir. Ó. Aí ele vai entrar aqui e aí sim ele pergunta se eu tenho um cupom válido. 1212. Parabéns, você recebeu um desconto. Se eu for lá, coloco que sim e um código inválido. O código 1313 deu cupom de desconto é inválido. Entendeu? Então aqui eu fiz a validação direto no código, tá vendo? Poderia estar fazendo daquela outra forma, né? Pegar isso daqui, ó, e vir aqui, logo que ele faz a pergunta, né? E põe aqui, ó, valida escolha. Aí ele vai retornar aqui se é verdadeiro ou falso isso daqui. E aí eu ponho aqui, valida escolha. E aqui também, a mesma coisa. Eu posso pegar isso daqui. Vou aqui, deixa eu ver. Ele vai digitar aqui o cupom. Aí eu jogo aqui, ó. Valida cupom. Igual. Aí ele vai fazer essa verificação e retornar se o cupom é verdadeiro ou falso. E aqui eu coloco valida cupom. Pronto. Posso fazer dessa forma que nem nós fizemos nesse primeiro exemplo. Vai funcionar da mesma forma. Você tem cupom de desconto? Sim. E aqui eu coloco 1212. Parabéns. Você recebeu um cupom, recebeu um desconto em sua compra. Não, ele vai pular para outra linha. No caso aqui, ele está retornando verdadeiro ou falso, correto? Eu também posso usar esse valida escolha aqui, ó. Posso retornar ele para cá, ó. Porque aqui eu já estou fazendo essa verificação, né? Estou fazendo essa verificação. Só que ali ele vai voltar verdadeiro, se for 1. Né? Aí ele vai voltar verdadeiro e vai entrar aqui, ó. Então o que eu vou atribuir aqui? Vou atribuir aqui, esse daqui nós vamos ver mais à frente, tá? O operador lógico NOT. O que ele faz? Ele inverte, né? Se isso daqui for verdadeiro, ele transforma em falso. Se for falso, ele transforma em verdadeiro. Então ele faz a inversão. Vamos testar, ó. Não. Olha lá, ele entrou aqui. Se eu ponho sim, aí ele pergunta o código de desconto. Se eu ponho sim e ponho o código inválido, ele me retorna lá a mensagem. Tá ok? Então tem essas formas de fazer. Eu só digitei aqui para mostrar para vocês, eu vou voltar do jeito que eu tinha deixado ali. Isso, esse jeito aqui que está na apostila, ó, ok? Onde a gente faz a validação direta aqui no if, né, de dentro do if aqui. Então, a próximo que nós vamos ver aqui é o operador lógico OR.